Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. É muito interessante o movimento que estamos observando de pessoas ligadas à Open Society Foundations e às instituições financiadas por esta instituição, que pertence ao George Soros, têm vindo a ser afastadas do governo e como algumas têm vindo a se aproximar para entrar no governo e imediatamente são afastadas. Foi o que aconteceu hoje com Ilona do Instituto Igarapé. E nós já temos um historial neste blog e até no canal sobre o movimento da Open Society Foundations, do George Soros, aqui no Brasil. E temos vindo a fazer um trabalho exaustivo, detalhado sobre o modus operandi desta instituição para poder encontrar lacunas, vulnerabilidades dentro dos governos e numa postura de justiça afastar as pessoas que estão em falta por corrupção, alguma coisa, e ocupam essas lacunas deixadas e aos poucos vão infiltrando os governos, manipulando até eleições. Nós temos feito um estudo através de vídeos e de artigos sobre isso. E o que nós estamos observando aqui no Brasil é que o poder da liberdade de expressão do povo e o poder da liberdade de pensamento, essencialmente expresso através de redes sociais e refletido nos meios de comunicação social, tem feito com que pessoas ligadas aos financiamentos de George Soros estejam sendo afastadas do governo. E nós vamos aqui fazer um breve historial, revisão do que nós temos vindo a ver. Hoje, dia 1 de março, foi anunciado que Ilona Szabo ela foi afastada na nomeação para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E o Ministério da Justiça ele emitiu uma nota de imprensa que diz que o Ministério da Justiça e Segurança Pública nomeou Ilona Szabo, do Instituto Igarapé, como um dos 26 componentes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão consultivo do Ministério. A escolha foi motivada pelos relevantes conhecimentos da nomeada na área da segurança pública e, igualmente, pela notoriedade e qualidade dos serviços prestados pelo Instituto Igarapé. Diante a repercussão negativa em alguns segmentos, optou-se por revogar a nomeação, o que foi previamente comunicado à nomeada e a quem o Ministério respeitosamente apresenta escusas. Mas surge a pergunta: será que o George Soros ainda tem representantes dentro do governo? Será que o general Floriano Peixoto Vieira Neto é um dos representantes do George Soros dentro do governo? Será que o George Soros já tem influência militar? Fica essa pergunta que nós vamos aqui examinar. Ora, o Instituto Igarapé, do qual Ilona Szabo é uma das cofundadoras, nós encontramos ele neste artigo que estamos desenvolvendo dentro do blog, para o qual criámos uma página específica que é George Soros no Brasil, onde estamos criando uma lista de instituições e eventos brasileiros financiados e ou apoiados pela Open Society Foundations. E o que nós estamos vendo é que isso tudo faz parte de um programa para a América Latina existindo dentro da fundação. E o objetivo de todos estes financiamentos é uma interferência que identifica os pontos frágeis de uma nação, tais como a violência, o racismo, a homofobia, a toxicodependência, para depois, camuflada de instituição beneficente e incentivadora de soluções sociais, intensificar o estilhaçamento ideológico e o tribalismo opinitivo, ou seja, desunir a população, certa de que um povo dividido é muito mais fácil de conquistar, tanto ao nível económico quanto político, que é o que nós temos vindo a testemunhar aqui no Brasil, o qual está sendo vendido por políticos traidores da pátria a corporações internacionais, para ser por estas vampirizado em suas riquezas naturais, sem que qualquer manifestação significativa de desaprovação por parte da população aconteça. Porém, a população está começando a despertar, tanto que este afastamento da Ilona é um reflexo do despertar social e da manifestação da liberdade de expressão da população. A população está começando a entender como está funcionando os mecanismos.
As centenas de organizações e eventos abrangidos pelos apoios e financiamentos da Open Society Foundation são, assim, a grande evidência do enorme interesse que esta instituição tem no Brasil. Isto ergue novamente a questão: quantos pensamentos são realmente nossos e quantos são plugados por processos de engenharia social e pelos programas de controle mental associados. A organização deste trabalho, desta lista, vem primeiro, nós temos a lista com os nomes, e é uma lista que está em permanente atualização e podemos encontrar diversas instituições bastante conhecidas e influentes aqui no Brasil. Eles estão nomeados e depois nós apresentamos os prints devidamente numerados também, com a correspondência, mostrando por prints o que nós estamos falando desse financiamento da Open Society Foundation a estas instituições e estes movimentos. E tem sido um trabalho exaustivo. Está aqui Instituto Igarapé, que é o que a Ilana pertencia. E o que nós observamos no momento em que houve esta nomeação e atualizamos é que no dia 29 de fevereiro de 2019, ou seja, isto atualizámos no dia 29 e anunciámos que no passado dia 14 de fevereiro de 2019 a Secretaria Nacional de Articulação Social recebeu representantes de 3 instituições diretamente financiadas pela Open Society Foundation de George Soros, as quais já constavam da lista de instituições brasileiras financiadas por George Soros que tenho vindo a atualizar aqui no blog. E quem foram essas 3 representantes? Foram Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o qual depois eu vim a saber já estava integrado dentro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, este mesmo para o qual a Ilona tinha sido nomeada. Ora, eu não sabia disto porque é tanta gente que não podemos saber de tudo, mas fiquei a saber disso hoje. E então, nessa reunião que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2019, tiveram presentes o Renato Sérgio Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ilona Carvalho, diretora executiva e coordenadora do Programa de Políticas sobre Drogas do Instituto Igarapé, e Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Aqui tem o print da Secretaria do Governo, onde tem a audiência com essas instituições, e eu anuncio que o ministro Sérgio Moro, ele nomeia ontem, isto no dia 26 de fevereiro, a Ilona para um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O que é mais interessante é que estas 3 instituições, todas elas são financiadas pela Open Society Foundation, do George Soros. Ou seja, estão entrando cada vez mais pessoas influenciadas, financiadas por George Soros dentro do governo brasileiro. Por pressão popular, foi afastada Ilona dessa nomeação. Tem o Diário Oficial da União, onde tem o nome dela aqui, pela nomeação, e depois eu trago já hoje, fiz uma atualização deste artigo, onde informo que ela é afastada. Todo este movimento, como é que isto se processa, com os paralelos com as privatizações da Petrobras, da Vale, tudo isto tem sido registrado nestes vídeos que tenho vindo a fazer. São para nós entendermos como é complexo este movimento de infiltração de poderes estrangeiros dentro do Brasil ou dentro de outras nações. É preciso estudar, é preciso nós criarmos com que a nossa mente fique mais elástica para receber mais informação e mais complexo, entendermos como funciona. Ora, o que nós observamos também hoje é que o presidente do Fórum de Segurança Pública, Renato Sérgio Lima, o tal que participou lá naquela reunião, nesta reunião que é anunciada aqui, que participou nesta reunião do dia 14 de fevereiro, na Secretaria Nacional de Articulação Social, está aqui ele participou desta reunião. O que nós observamos é que ele hoje pediu exoneração também do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ou seja, ele fez essa exoneração em apoio à Ilona. E aí eu questiono, será que este apoio se deve ao temor
de que se torne amplamente público que também o Fórum de Segurança Pública é financiado pela Open Society Foundation de George Soros. E mais uma vez eu repito, como podemos constatar na lista de instituições apoiadas por George Soros no Brasil, que eu tenho vindo a atualizar neste blog. E eu confesso, mais uma vez, que eu nem sabia que ele já ocupava o cargo dentro do CNPCP. Mas parece que George Soros está sendo expulso do governo do Brasil. Existirão mais representantes do bilionário dentro do atual governo? Aqui o Renato Sérgio Lima, do Fórum de Segurança Pública. E o que eu venho a descobrir é que o general Floriano Peixoto, que atualmente é ministro da Secretaria da Presidência, foi colaborador do Instituto Igarapé em 2016. E surgem as perguntas: que tipo de ligação existiu entre o general, o Instituto, o dinheiro da Open Society Foundations e os ideais de George Soros? O que é estranho é que a instituição ela retirou do ar o link com referência ao nome do general. Só que como eu tenho assim, algumas habilidades na internet e como nada desaparece da internet, eu ainda consegui recuperar parte da aparência que esse link tinha. Não informa muita coisa, apenas mostra que o general esteve presente. Faz uma descrição, um pequeno currículo dele. Mas podemos ver que sim, houve uma ligação entre o general e este instituto. Surge imediatamente a questão se o George Soros financia essencialmente movimentos e ideias de esquerda. Por que é que ele está conseguindo entrar com tanta facilidade dentro do atual governo brasileiro? Isto era uma série de questões e é o que nós temos vindo a estudar nestes vídeos. Estes dois vídeos, essencialmente, como manipular o pensamento brasileiro e dividir a nação, primeira parte e segunda parte, nós fazemos um estudo exaustivo de como funciona este processo de infiltração através de um artigo que descreve a infiltração da Open Society Foundations na Roménia. É um texto longo, detalhado, mas para quem quer realmente entender como é que o sistema de controle funciona, é essencial aprender. Ora, isto ergue uma série de questões muito interessantes, que é a liberdade de expressão. Todo este movimento de afastamento destas pessoas do governo deve-se à expressão da liberdade de expressão do povo, ao despertar sobre o que está realmente a acontecer, e à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, essencialmente dentro das redes sociais, que depois se manifesta também dentro dos meios de comunicação social. Então, a pressão essencialmente tem sido social. Isso é muito positivo. E aí nós entendemos porque que o Estado quer acabar com a liberdade de expressão. Neste artigo que eu criei no dia 22 de maio de 2018, nós podemos encontrar assim, um desenrolar de uma análise sobre este assunto muito interessante. A censura da liberdade de expressão nas redes sociais, como o Facebook e o YouTube, é positiva no sentido em que nos revela que a própria censura da liberdade de expressão ainda existe e está ganhando cada vez mais força. A censura da liberdade de expressão, sim, estou repetindo para que fique bem definido que é sobre a censura da liberdade de expressão que estou falando e não sobre outro tipo de censura. A censura da liberdade de expressão nas redes sociais torna-se positiva quando, por exemplo, ao criarmos uma lista de páginas e de perfis de Facebook que já foram deletados da rede e os juntamos com os canais de YouTube que tiveram o mesmo fim, começamos a ver um padrão nos pensamentos e nas ideias que estão sendo censuradas. Para que a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento sejam oprimidas nas redes sociais, é preciso que as ideias que planejam tais opressões se manifestem com a censura. Quando tais ideias se manifestam com a censura, revelam-se. Hoje temos a felicidade de ver a censura da liberdade de expressão agir virtualmente antes de agir na sociedade física, embora esta já esteja acontecendo no seio da sociedade. Ou será que sempre aconteceu e hoje está mais óbvia? As redes sociais, ao se transformarem em canais de expressão da censura da liberdade de expressão, tornaram-se vias para conhecermos melhor as ideologias que expressam tal censura, seus argumentos e seus objetivos. Os argumentos, digam-se de passagem, são bem fracos e os objetivos bem perigosos.
Posso adiantar que quando estudamos a agenda internacional para a instauração de uma república maçónica internacional, vemos esta refletida no padrão do tipo de discurso que está sendo censurado nas redes sociais. Para esta censura passar nas redes sociais, para a vida social física, é um passo muito mais curto do que muitos imaginam. E este passo já está sendo dado nos meios de comunicação social, nas universidades e aproximando-se cada vez mais da esfera legislativa. E isto não está a acontecer só no Brasil, mas em diversas nacionalidades, nas mais variadas expressões linguísticas. Afinal, a agenda é internacional, é a Agenda 2030 da ONU. Um dos objetivos da censura da liberdade de expressão na sociedade é suprimir ou substituir palavras. Ora, a palavra é uma expressão do pensamento. Se nos proibirem de falar certas palavras, como vamos exprimir certos pensamentos? A manifestação da censura da liberdade de expressão que estamos vendo acontecer à nossa frente nas redes sociais e em páginas e canais que seguimos e acompanhamos é a oportunidade de estudar o modus operandi de forças opressoras. É também e essencialmente a oportunidade de contra-argumentarmos com os pensamentos e as pessoas que criam a censura da liberdade de expressão e a procuram justificar. Mas preparem-se para ser taxados de fascistas, supremacistas, privilegiados, etc. Porque, ironicamente, quem mais está pressionando o Estado e as redes sociais para que sejam criadas leis e regulamentos de censura à liberdade de expressão são certos grupos que se dizem representantes de algumas minorias e querem calar ou mudar o modo de falar de quem pensa diferente deles e querem que isto seja imposto pela lei. O mais interessante é que imensas pessoas que se enquadram dentro de tais minorias não se sentem representadas por tais grupos, mesmo que estes teimem em afirmar que as representam. Estes autodenominados representantes de algumas minorias têm memória curta e pedem ao pai de todas as tiranias, o Estado, que regulamente, controle e defina o que pode ou não ser falado. Estão pedindo fogo para se queimarem, a eles e a nós. Notamos nos autodenominados representantes de algumas minorias uma séria dificuldade de entrar em diálogo com aqueles que pensam diferente deles. Justificam tal postura dizendo, por exemplo, que não dialogam com fascistas, sem se aperceber que, além de estarem agindo eles mesmos como fascistas, no meio de todos aqueles que pensam diferente deles, se existirem fascistas, também eles são uma minoria e sem força para determinar o pensamento geral. Ironicamente, os autodenominados representantes de algumas minorias não conseguem ver o que eles estão fazendo exatamente aquilo que acusam os outros de fazer. É um ciclo interminável que não pode levar a bons fins. O que tais autodenominados representantes de algumas minorias não compreendem é que se vivemos numa democracia, o que prevalece é a vontade da maioria. E esta é sempre válida desde que não caia em extremos como o racismo, a xenofobia, o preconceito, etc. Mas a pressão dos autodenominados representantes de algumas minorias está sendo tão grande que até o Estado está esquecendo que vivemos numa suposta democracia, onde o que prevalece é a vontade da maioria e está querendo legislar em prol dos autodenominados representantes de algumas minorias. Ainda hoje está acontecendo dentro deste governo do Brasil. Ou o Estado não esqueceu que vivemos numa suposta democracia e simplesmente estão seguindo as diretrizes da agenda internacional para a instauração da República Maçónica Internacional. Vale a pena lembrar que imensos, se não todos, os grupos autodenominados representantes de algumas minorias são financiados pela Open Society Foundation de George Soros e outras instituições internacionais. Professores que estão sendo despedidos em diversos países por se recusarem a ensinar na sala de aula ideias que nitidamente refletem as ideias dos autodenominados representantes de algumas minorias. As pessoas estão tendo medo de ir contra o politicamente correto. Professores estão sendo despedidos em diversos países por não concordarem com algumas das ideias defendidas pelos autodenominados representantes de algumas minorias e incentivarem os alunos a pensarem pelas suas próprias cabeças, questionando sobre tais assuntos. Os pais das crianças e dos jovens nem sonham o que está sendo ensinado aos filhos, nem a guerra que está havendo pela mente das suas crianças e jovens. E isso continua nos dias de hoje, como vamos ver daqui a pouco. Os colegas dos professores que são despedidos, ou seja, outros professores, ficam em silêncio em relação ao despedimento daquele e continuam a seguir o currículo pré-determinado pela direção da escola e pelo Estado em prol dos autodenominados representantes de algumas minorias, de forma a garantirem o salário e o status quo. Acordos ortográficos, politicamente correto, ideologia de género
E hoje, porque este artigo foi escrito em 2018, e hoje a mentalidade militar, todos querendo por lei que certas palavras sejam suprimidas, transformadas ou substituídas. Depois das palavras ideias, depois das ideias falas, depois das falas pessoas. A censura é para ser geral. Prisão para quem não cumpre o que a lei determinar o que se deve ou não falar. Isto está acontecendo em diversos países do mundo de forma coordenada. Obviamente que as pessoas devem ter liberdade de expressão. Ninguém deve ser oprimido ou marginalizado por suas opções sexuais, políticas, cor de pele, condição económica, etc. Mas quando é o Estado quem determina o que deve ou não ser falado, quando é o Estado que determina as fronteiras da liberdade de expressão, estamos entrando em areias movediças das quais poderá ser impossível sair por bem. O lado positivo da censura nas redes sociais é que estamos podendo ver tudo isto acontecendo num mundo virtual e ainda estamos tendo a oportunidade de falar, apesar de já estarem acontecendo prisões por palavras preferidas em redes sociais. Posso não concordar com o que falas, mas defenderei até ao fim a tua liberdade de falar. Ora, o que nós vamos depois descobrir é que neste artigo de dia 27 de dezembro de 2018 é que o exército posiciona-se contra o povo. Como assim? O exército está combatendo as fake news, notícias falsas. E aqui num print do site do Exército Brasileiro encontramos esta notícia: entramos no combate às fake news, entramos no combate à desinformação. E diz: o Exército Brasileiro lança nesta semana a campanha de utilidade pública com foco informativo e educacional de esclarecimento sobre as fake news. Com o nome de #Combate a Fake News, a ação será composta por postagens, banners, vídeos e chamadas de áudio que serão veiculadas a partir do dia 20 de agosto de 2018. Os meios de divulgação serão o portal na internet, a Rádio Verde Oliva FM e as mídias sociais do Exército Brasileiro. E duas perguntas surgem imediatamente. Quem irá definir o que é fake news, notícias falsas? Sabemos que existem mentiras circulando na internet sobre os mais variados assuntos, mas quem definirá a fronteira entre a mentira e a opinião ou a liberdade de pensamento? Por exemplo, a visão que trago sobre a instauração de um governo global de controle tecnológico absoluto talvez oficialmente não seja ao ponto de vista das instituições estatais, mas isso fará o meu ponto de vista uma fake news? Segundo, o papel do Exército Brasileiro enquadra-se em atividades relacionadas com a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa? No Estatuto dos Militares, título 1, Generalidades, capítulo 1, Disposições Preliminares, artigo 2º, lemos: as Forças Armadas essenciais à execução da Política de Segurança Nacional são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. Repito assim a pergunta: o papel do Exército Brasileiro enquadra-se em atividades relacionadas com a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento? A meu ver, a questão fica ainda mais séria quando no mesmo artigo do site do Exército Brasileiro lemos que o combate às fake news é associado a técnicas de combate militar. Diz: a campanha objetiva a estimular o pensamento crítico e a avaliação das informações que consumimos na internet, seja por meio de aplicativos de troca de mensagens ou das redes sociais. Os produtos que integram a #Combate a Fake News foram pensados de forma a utilizar elementos gráficos e textuais que remetam à linguagem militar e a situações de combate, sempre associando fake news com desinformação. E podemos ver esse exemplo na imagem publicitária. Não vir um alvo, né, com um militar aqui. Campanhas de desinformação utilizam fake news para lhe causar dúvidas. Esta ação do Exército está diretamente relacionada com a busca de tipificação do terrorismo e com alguns eventos ocorridos no Brasil, sobre os quais fiz alguns artigos aqui no blog e um vídeo, este no final do artigo. Brasil, Operação do Estado sendo legalizada, ditadura intensifica-se, está aqui o link. E começamos a entrar na questão da tipificação do terrorismo e a utilização do medo e da insegurança para acabar, diminuir, oprimir a liberdade de expressão e
o direito de ir e vir, a liberdade de pensamento, e as pessoas, em prol de uma suposta segurança, cedem essas liberdades e esses direitos e até pedem para que essas liberdades e esses direitos lhes sejam retirados em troca de um controle tecnológico absoluto que lhes trará uma suposta segurança. Falo também sobre o Fórum Permanente de Segurança Pública, onde estão sendo feita cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil para as seguintes temáticas: contra o narcotráfico, tráfico de armas, delitos cibernéticos, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e terrorismo. Vamos aqui olhar um pouco sobre a militarização das escolas. O assunto é longo, mas se nós estamos querendo realmente entender o modus operandi de tudo isto, é bom nós estudarmos. Então ontem eu postei este artigo: militarização de escolas públicas, doutrinação fascista está substituindo a doutrinação comunista. E nos seguintes vídeos da Euronews e da Rede Globo, respectivamente, descobrimos que 4 escolas do primeiro ciclo ao secundário, na região de Brasília, estão servindo de protótipo para um segundo passo de militarização das escolas públicas, que visa alcançar mais de 40 escolas. Segundo a reportagem do Fantástico, 120 escolas públicas em todo o país já foram transformadas em escolas militares. Além das disciplinas usuais, os alunos terão aulas de música e de educação moral e cívica facultada por militares ou polícias militares. O que é que isto tem a ver com o tema inicial que nós estávamos vendo da fundação, da Open Society Foundations? Existe uma formatação do pensamento. E é isso que nós vamos estar aqui a ver. Que toda a sociedade comunista que teve sendo formada e que estilhaçou a sociedade brasileira abriu as portas para o que está acontecendo agora. Nada é por acaso. Em política nada acontece por acaso. E as escolas públicas estão transformando-se em escolas militares. E existe, eu fui encontrar registros desta transformação desde 2014 e possivelmente antes. E podemos ver que na portaria número 399 do 15 de fevereiro de 2019, o Ministro de Estado da Educação resolve nomear Ângela de Oliveira Pereira para exercer o cargo de Coordenador-Geral, Código DAS 101.4 da Coordenação Geral de Capacitação de Profissionais da Educação da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares da Secretaria de Educação Básica deste Ministério. Então, a formação de escolas cívico-militares, ou seja, a transformação de escolas públicas em escolas militares, surge como solução para o problema gerado pelo estilhaçamento ideológico e, a falta de noções cívicas criadas por investimentos dentro da sociedade brasileira por instituições como a Open Society Foundations, que tanto investiu em ideais de esquerda e em posturas desequilibradas de enfrentar estados ditatoriais e excessos do capitalismo. Então, perante uma sociedade altamente estilhaçada, com graves problemas de criminalidade, e a criminalidade está muito associada ao aumento do consumo de drogas, surge uma postura militar como solução. Então, isto aqui que está surgindo hoje como solução é apenas um reflexo dos investimentos anteriores. No decreto 9.665 de 2 de janeiro de 2019, o Presidente da República decreta que o Ministério da Educação poderá estabelecer parcerias com instituições civis e militares. No anexo 2, o Ministério da Educação tem, entre outras, a seguinte estrutura organizacional. Na linha 5, podemos ler Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Ou seja, esta Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares está dentro já do Ministério da Educação. Podemos ler que a Secretaria de Educação Básica compete promover, fomentar, acompanhar e avaliar por meio de parcerias a adoção por adesão do modelo de escolas cívico-militares nos sistemas de ensino municipais, estaduais e distrital, tendo como base a gestão administrativa, educacional e didático-pedagógica adotada por colégios militares do Exército, polícias e bombeiros militares. Também compete
criar e gerenciar e coordenar programas nos campos didático-pedagógicos e de gestão educacional que considerem valores cívicos de cidadania e capacitação profissional necessários aos jovens. Propor e desenvolver um modelo de escola de alto nível com base nos padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares do Exército, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares para os ensinos fundamental e médio. Promover progressivamente a adesão ao modelo de escola de alto nível às escolas estaduais e municipais mediante adesão voluntária dos entes federados, atendendo preferencialmente escolas em situação de vulnerabilidade social. Fomentar, junto às redes de ensino e instituições formadoras, novos modelos de gestão, visando a alcançar os objetivos e metas do Plano Nacional de Educação. Implementar um projeto nacional a partir da integração e parceria com entidades civis e órgãos governamentais em todos os níveis. Promover a concepção de escolas cívico-militares com base em requisitos técnicos e pedagógicos. Realizar em parceria com as redes de ensino a avaliação das demandas dos pedidos de manutenção, conservação e reformas das futuras instalações das escolas cívico-militares. Fomentar e incentivar a participação social na melhoria da infraestrutura das escolas cívico-militares. Propor, desenvolver e acompanhar o sistema de cadastramento, avaliação e acompanhamento das atividades das escolas cívico-militares. Propor, desenvolver e acompanhar estudos para aprimoramento da organização técnico-pedagógica do ensino das escolas cívico-militares. Desenvolver e avaliar tecnologias voltadas ao planejamento e às boas práticas gerenciais das escolas cívico-militares. Propor, desenvolver e articular a autoria e o desempenho instrucional dos cursos de capacitação em colaboração com as diretorias da Secretaria. E propor e acompanhar o desenvolvimento de sistemas de controle dos projetos de cursos de gestão e formação continuada de gestores técnicos, docentes, monitores, parceiros estratégicos e demais profissionais envolvidos nos diferentes processos em colaboração com as diretorias da Secretaria. Verificamos assim que os militares ficam envolvidos em praticamente todos os processos educativos e administrativos de uma escola militarizada. Assim como é preciso admitir que existem imensos pontos bastante positivos em toda esta iniciativa, ou seja, é preciso admitir que existem imensos pontos bastante positivos em toda esta iniciativa de militarizar escolas públicas. E eu listo alguns exemplos positivos, alguns desses pontos. A redução drástica dos índices de violência entre alunos. O fim da violência e da falta de respeito de alunos contra professores. O fim da depredação das escolas do património público. Fim do consumo e tráfico de drogas dentro e no entorno das escolas. Aprendizagem de princípios básicos de boa educação e convivência. Melhoria dos níveis de aprendizagem. Então existem diversos pontos bastante positivos nesta ação, mas também é necessário admitir que é extremamente difícil encontrar o equilíbrio entre a positividade de tal intervenção e a negatividade dos programas de controle mental aplicados em jovens, de forma a que estes consintam a instauração de um estado de militarização policial, de controle tecnológico absoluto e de homogeneização de pensamentos e cultura. Não podemos passar a achar normal vivermos num estado de militarização policial, como já se vive em alguns países e como tem vindo a ser incentivado aqui no Brasil. A militarização da polícia é resultado de um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso são aplicadas políticas que aumentam a criminalidade e o consumo de droga. O aumento da criminalidade está diretamente proporcional ao aumento do consumo de drogas e são aplicadas também ações, ou melhor, são aplicadas políticas que aumentam a criminalidade e o consumo de drogas e fazem aumentar ações de violência que são classificadas pelo sistema como terrorismo. Consequência disso, cresce o sentimento de medo e de insegurança entre a população. Consequência disso, a população consente e até exige a restrição de direitos e de liberdades e o aumento do controle tecnológico em troca de uma suposta segurança. E passam a aceitar a militarização da polícia, ou seja, passam a aceitar que seja instaurado um estado de militarização policial. E nós podemos ver, por exemplo, que eu coloquei aqui imagens de polícia nos Estados Unidos. Começa a ser difícil distinguir entre o que é um polícia e o que é um militar em local de guerra. Não é? Porque aqui esta imagem deste policial, o cara parece que está numa guerra. Não é? Aqui polícia em Bruxelas, já com armas de grande calibre,
aqui na França. E é isto que está sendo tornado normal, digamos assim. Quando se colocam escolas militares, começa-se a instaurar na cabeça dos jovens que isto é normal. Que existe um perigo enorme que precisa ser combatido e que para isso é preciso aumentar os índices de segurança. Só que esses perigos que surgem, o aumento da criminalidade, o aumento do consumo de drogas, posturas destrutivas em relação à sociedade, elas são resultado do financiamento de instituições como a Open Society Foundations, em ideais extremistas de esquerda dentro de instituições dentro dos países. Essas instituições muitas vezes defendem princípios, leis que na prática funcionam em degradação social. E depois surgem os militares como solução. Ou seja, mais de uma década de comunismo no Brasil desestruturou mentalmente o povo e criou graves desequilíbrios cívicos, mas também abriu as portas para que agora a militarização cívica surja como solução para as feridas no tecido popular, acompanhada dos seus potenciais excessos de disciplina e rigor. Em maior parte das sociedades, o povo reflete os problemas dos estratos mais elevados. Para que uma retificação eficaz possa acontecer em qualquer sociedade, esta tem de começar de cima para baixo, o que não tem acontecido dentro do Brasil. Pelo contrário, a corrupção política, judicial e corporativista, acompanhada do aumento dos privilégios de tais classes, tem sido uma constante. Querem que o povo melhore, mas a postura das mais altas instâncias do serviço público só piora. Assim, quando identificamos algumas das mais básicas regras militares aplicadas dentro das escolas militarizadas, como por exemplo, as moças têm que ficar de cabelo amarrado, os rapazes de cabelo curto, cortada a máquina 2 de lado e atrás e máquina 4 em cima, e os professores têm de usar bata branca e quem não se adapta é afastado. Então, quando naquele contexto onde não está sendo retificado a postura de cima para baixo no estrato social, quando nós observamos estas medidas serem aplicadas no meio desses jovens das escolas militarizadas, imediatamente nos interrogamos se o real objetivo do Estado é melhorar a condição de vida das pessoas ou se na verdade está querendo fazer o povo marchar no consentimento dos objetivos da agenda internacional do governo mundial, que é uma monocultura elitista e global que tem vindo a ser instaurada com base no medo e num sentimento de insegurança, a qual tem vindo a restringir cada vez mais a liberdade de expressão e os direitos constitucionais e humanos em prol de uma suposta segurança oferecida pelo Estado, como temos vindo a detalhar em diversos artigos aqui no blog. Os links vão ficando pelo caminho, se quiserem mergulhar detalhadamente nestes assuntos. Então surgem algumas perguntas assim bem simples, mas pertinentes. E se um rapaz menor de idade e com o consentimento dos pais quiser usar o cabelo grande por razões, por exemplo, religiosas ou culturais, digamos que ele é um Rastafari, não pode? Não pode usar? É proibido? Tem que se formar, ficar formatado àquele tipo de pensamento? E se um rapaz ou uma moça menor de idade e com o consentimento dos pais quiser pintar o cabelo de azul ou vermelho? Porque eles estão sendo influenciados, os jovens são influenciados por modas que surgem na televisão, na internet, apoiados pelas corporações, as grandes corporações que são defendidas pelo Estado. Como fica isso? Vai passar a existir uma discrepância enorme entre o tipo de influência cultural a que eles são alvo e a forma como eles podem expressar? Como encontrar então o equilíbrio entre as exigências militares em relação aos jovens e as mais variadas influências culturais nacionais e internacionais que hoje tanto os influenciam? Ou vai-se criar uma censura em relação ao tipo de cultura a que os jovens têm acesso? Como é que se vai conseguir equilibrar as exigências militares em relação aos jovens e às liberdades de expressão, de crença e de pensamento defendidas pela Constituição brasileira? Aí fica-nos a questão, até onde vai a militarização do pensamento e das escolas públicas no Brasil? Vai ser até quando? Quantas escolas vão se tornar militares? Todas? Precisamos todos ficar muito atentos.
Se por um lado a liberdade nas mãos de quem não sabe ser livre é perigosa, que foi o que estava sendo disseminado com o pensamento comunista aqui no Brasil, vamos ser livres, mas ninguém sabe ser livre e passa a ser libertinário e passa a querer oprimir aqueles que pensam diferente deles, ou seja, quer ser livre, mas não quer que os outros tenham a liberdade de se expressar criticando os seus próprios pensamentos. É um paradoxo dentro dessa postura de esquerda comunista. Por outro lado, o poder, além de ser uma das tentações mais difíceis de resistir, pode ser altamente destruidor. Observação que eu deixo aqui no final, só como um parênteses, no meio deste estudo todo. Observação. Os alunos das escolas militarizadas estão sendo obrigados a cantar o hino nacional todos os dias, sendo que a lei número 5.700, de 1 de setembro de 1971, capítulo 6º, artigo 39, parágrafo único, diz: nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana. E aí eu deixo a pergunta final. Um aluno que se nega a cantar o hino nacional 4 dias por semana, ele só quer cantar um dia por semana, ele está agindo dentro do seu direito constitucional? E será que o seu direito constitucional lhe é garantido? Ou ele é oprimido pela presença armada de militares dentro do recinto da escola e ele todos os dias tem que cantar o hino contra a sua vontade? Espero que tenha sido útil para alguém todo este estudo e muita luz para todos. Sente como o trabalho está agregando valor à sua vida? Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente? Entre em contato comigo e pergunte-me como.